Oi, quinto ano. Agora nós vamos abordar um tema que é muito falado, é o meio ambiente. Nós falamos sobre os recursos naturais, né, em ciências. Nós falamos sobre como cuidar dos recursos naturais. Nós falamos sobre a coleta seletiva do lixo, da água, das plantas e dos animais. Nessa sexta-feira passada, dia 5 de junho, foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa data, ela foi instituída pela ONU. O que é a ONU? A ONU é a Organização das Nações Unidas. Ela foi instituída em 1974, ou seja, no dia 5 de junho de 1974. O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado anualmente no dia 5 de junho. A celebração da data tem como objetivo a sensibilização e a elaboração das ações que visam a preservação ambiental. Nós não temos esse conteúdo no nosso livro didático, mas nós vamos trabalhar ele mesmo assim, porque nós viemos falando de tudo isso: recursos naturais, coleta seletiva do lixo, a água, as plantas, os animais. Então nós vamos entrar dentro desse conteúdo, porque o mês de junho é mês da gente celebrar o Dia do Meio Ambiente, o Dia da Preservação do Meio Ambiente. Cada ano, o Dia Mundial do Meio Ambiente trata de uma temática ambiental diferente, né? Vamos falar como foi criado o Dia do Meio Ambiente? Como que ele foi criado? O Dia Mundial do Meio Ambiente foi instituído em 1974, que eu já falei para vocês, pela Organização das Nações Unidas, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizado na cidade de Estocolmo, na Suécia, entre os dias 5 e 16 de junho. A conferência teve a participação de representantes de 115 países e de diversas organizações de variados segmentos. Esse evento ocorreu diante da preocupação crescente com a necessidade de uso sustentável de recursos do planeta e de sua declaração final. Apresenta princípios que abordam a necessidade de inspirar e guiar a população em busca da preservação ambiental. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente também serviu para guiar as futuras ações da Organização das Nações Unidas em relação ao meio ambiente. Entre essas ações, podemos destacar a criação, no final do ano de 1972, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que coordena os trabalhos da Organização Unidas relacionadas ao meio ambiente. Entre as prioridades do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, podemos destacar a gestão dos ecossistemas. Lembra que nós trabalhamos ecossistemas? Os seres bióticos, os abióticos e tudo mais? Então, ela trata da gestão dos ecossistemas, dos aspectos ambientais, de catástrofes e conflitos governamentais, mudanças climáticas, entre outros. Então, vamos lá. Se é uma preocupação mundial, porque essa data foi criada pela Organização das Nações Unidas, então é uma coisa que nós todos devemos fazer, certo? É lembrarmos sempre da importância da preservação do meio ambiente. Então, nós precisamos preservar o ambiente para que reste ambiente para a gente sobreviver. Igual quando a gente vê animais selvagens fora do seu habitat natural. Quer dizer que aconteceu alguma coisa com aquele habitat dele e ele não tem mais onde ir, então ele aparece aqui na cidade, né? Então, para a gente não perder o nosso ambiente, o nosso local, nós precisamos cuidar dele. Então, nós precisamos preservá-lo, certo? Então, o meio ambiente pode ser definido como o conjunto de fatores bióticos e abióticos. Lembra que nós estudamos? Quais são os fatores bióticos? Os seres que têm vida, que possuem vida, são o conjunto biótico é formado pelos seres que têm vidas. E os abióticos são formados pelos seres que... como que eu vou explicar para vocês? Que
auxílio para a vida, como a água, a luz solar, os seres que não têm vida, mas que propõem vida aos seres bióticos, ao conjunto biótico. Então, vamos lá. O meio ambiente pode ser definido como um conjunto de seres bióticos e seres abióticos. Bióticos que têm vida, abióticos que dão condições à vida, em que o organismo está inserido e suas interações. O meio ambiente está em constante transformação. O homem, em nome do desenvolvimento, tem causado diversos processos de degradação que afetam não apenas os animais e as plantas, afetam também o próprio homem. Nós mesmos sofremos com isso. É importante destacar que muitos recursos naturais, essenciais para a sobrevivência da espécie humana, se não forem preservados, eles se esgotarão. Como a água potável, ela pode se esgotar. Então, nós temos que preservar para não ficar sem. Entre as principais causas da diminuição da água potável, podemos destacar a poluição das águas superficiais e subterrâneas por esgotos domésticos e resíduos tóxicos provenientes da indústria e da agricultura e o desperdício de água também, né? Tem que ser lembrado. Nós podemos ficar sem água potável pelo desperdício. E na Constituição brasileira traz um artigo sobre o meio ambiente, o artigo 225, que diz assim: todos têm direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e as futuras gerações. Este é o artigo. Então, assim, é papel não só do poder político, poder público, não só do poder público, mas também da coletividade, ou seja, de toda a população trabalhar em prol do bem comum por meio da preservação do meio ambiente. E isso se faz desde as pequenas ações, como descartar o lixo no local adequado. Lembra que nós começamos com um projeto das caixinhas para a gente separar o nosso lixo? Lembra lá na sala de aula? Só que nós não tivemos como terminar porque nós fomos interrompidos, né? Infelizmente, veio essa questão da pandemia, o isolamento social, e aí nós fomos interrompidos e não tivemos como terminar o nosso projeto, mas nós vamos concluir esse projeto até o final do ano, assim que voltarmos, tá bom? E eu quero propor uma atividade para vocês. Primeiro eu quero que vocês coloquem no caderno de vocês, façam o cabeçalho completo, bonitinho, com a data de hoje, tudo organizadinho, igual nós fazemos em sala. Coloque o título. Qual é o título? Dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Caderno de quê? Caderno de ciências. Aí o que vocês vão colocar lá no caderno de ciências? O artigo. Qual é o artigo? A Constituição Brasileira de 1988, artigo 225, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e as futuras gerações. Ou seja, você vai colocar o artigo no seu caderno e aí você vai me escrever para mim uma série de ações que preservem o meio ambiente. Preservem a água, fauna, flora, tudo. Vocês vão escrever uma série de ações. Por exemplo, eu quero pelo menos umas 20 ações que preservem o meio ambiente. Escreva no seu caderno. Eu não sei ações de preservação ambiental. Então, o que você vai fazer? Faça uma pesquisa e anote as suas descobertas no caderno, tá bom? Beijo!